6 e 7, né, de hoje, 22/9, e a aula 10 de produção de texto, que foi ontem, dia 21/9, tá? Então, vamos voltar na aula de ontem. Para quem já fez a produção, muito bem. Para quem não fez, vamos seguir as orientações, certo? Então, acontece da seguinte maneira. Na produção de texto, diz assim: vamos recordar as brincadeiras que mais gostamos? Você vai escrever um texto ensinando como organizar e desenvolver uma brincadeira de sua preferência. Beleza, não é? O texto ele deve informar o nome da brincadeira, o número de participantes, os materiais necessários e como brincar. Começar. Legal, né? Então, ó, o título, que é o nome da brincadeira. Você vai colocar aqui o título, a brincadeira da sua preferência. Aí você pode fazer uma lista. Antes de você começar, você pode fazer uma lista. Tantos participantes, materiais. Aí você começa a contar. Nesta brincadeira, usamos tais materiais e brincamos assim. Aí você vai ensinar como se brinca, tá? A brincadeira que você gosta, costuma brincar. Aqui eu tenho, ó, esconde-esconde, a amarelinha, pé de lata, cabo de aço, né, ou cabo de guerra. Tem aqui os joguinhos com bolita, peteca, passanel, corre-cutia. Aí você vai ficar à sua escolha. É a brincadeira da sua preferência, certo? Produza o texto. Não esqueça do título, né? Do início de uma frase com letra maiúscula, as pontuações, tá? Bom texto, boa elaboração. Aí na aula 6 e 7, que é a aula de hoje, tem um texto que nós vamos fazer a leitura desse texto e depois a interpretação. Você vai responder. Então, lê o texto abaixo com atenção. Por que alguns animais nascem machos e outros fêmeas? Aproveitando aqui esse porquê, ó, porquê separado, sem acento, se usa no início de uma frase interrogativa, ó. Por que alguns animais nascem machos e outros fêmeas? Então, como que eu uso o porquê? Certo? Já aproveitando e lembrando da aula dos porquês. A leitura. Um caminho para a resposta é a comparação. Muito antes de você nascer, quando ainda era um embrião, todas as suas características já estavam selecionadas. Cor dos olhos, do cabelo, até mesmo se você seria menino ou menina. Da mesma maneira, ocorre com quase todos os bichos. O sexo do filhote e diversas outras características são determinadas na fecundação, quando a célula reprodutora masculina se une à feminina. Mas você já sabe, as regras têm exceções. Com as tartarugas e os jacarés, por exemplo, a história é diferente. Quando as fêmeas desses répteis colocam seus ovos nos ninhos, o sexo dos filhotes pode não estar ainda definido. O sexo dos filhotes de tartarugas ou de jacarés pode ser determinado na fecundação, da mesma forma que acontece conosco. Mas, com a maioria desses animais, o que define se um filhote será macho ou fêmea é a temperatura que está dentro do ninho, durante o período de desenvolvimento do filhote dentro do ovo. Com as tartarugas, acontece da seguinte forma: se o grau de calor dentro do ninho for alto, os filhotes serão fêmeas, e se for baixo, serão machos.
Já com os jacarés, acontece ao contrário. Se dentro do ninho estiver quente, os filhotes serão machos. E estiver mais frio, serão fêmeas. Aposto como você está pensando. E se essa temperatura de incubação no ninho variar? Aí teremos filhotes machos e fêmeas dentro do mesmo ninho. E isso é o que acontece, é o que mais acontece. Os pesquisadores, eles não sabem exatamente como a temperatura interfere na definição do sexo desses animais, mas a resposta pode estar nos seus ancestrais. Os bichos que deram origem às tartarugas e aos jacarés eram hermafroditas, ou seja, apresentavam os dois sexos no mesmo indivíduo. Com a evolução das espécies, esses indivíduos surgiram com sexos separados, machos e fêmeas. E essa definição acontecia em função da temperatura. Milhões de anos depois, o sexo passou a ser definido no momento da fecundação, como ocorre com a maioria das espécies hoje. Mas tartarugas e jacarés parecem ter preservado essa determinação do sexo de seus filhotes por meio da temperatura. Então esse texto ele foi extraído da revista, Ciência Hoje, tá? É um texto, informativo que está falando de quem? Dos filhotes das tartarugas, dos jacarés, como ocorre a fecundação e a determinação do sexo, desses filhotes. Responda as questões abaixo de acordo com o texto. 1. No caso da maior parte dos animais, a definição do sexo ocorre de acordo com a temperatura do ninho, quando o filhote já é nascido, durante a fecundação ou depois do nascimento. Então, vocês vão voltar à leitura no texto para responder. 2. Na frase, os pesquisadores não sabem exatamente como a temperatura interfere na definição de sexo desses animais. A expressão sublinhada se refere. Que expressão sublinhada? Esta aqui. Os pesquisadores não sabem exatamente como a temperatura interfere na definição de sexo desses animais. Quer dizer, é somente as tartarugas? As tartarugas e os jacarés? Somente aos jacarés ou aos répteis em geral? Esses pesquisadores estão falando de quem? Voltar lá na leitura. Número 3. Quando o autor diz as tartarugas e os jacarés, a história é diferente, ele quer dizer que esses animais têm sempre seu sexo definido na fecundação, nem sempre seu sexo é definido na fecundação, são hermafroditas, podem mudar de sexo durante a vida, Volta, sempre, cada questão eu volto à leitura. 4. Quando existem machos e fêmeas de tartarugas ou jacarés no mesmo ninho, podemos saber que fez mais frio do que calor, fez mais calor do que frio, a temperatura do ninho permaneceu a mesma, a temperatura do ninho variou, Número 5. Este texto apresenta as informações. Comparando a reprodução humana com a de alguns animais, definindo características de animais aquáticos e terrestres, explicando o que acontece com as tartarugas na desova, listando os animais que se reproduzem em lugares quentes, voltem à leitura, lá no primeiro parágrafo, no segundo, terceiro, ler novamente o texto, que vocês encontrarão com clareza as respostas. Aí temos aqui o vamos recordar, o grau do substantivo. Como vocês sabem, substantivo é a mesma coisa que o nome, são nomes, Aqui, substantivo menino, não o nome, menino, menino. Então, o grau, ele tem o grau aumentativo e tem o grau diminutivo. O substantivo, ele pode ser do grau aumentativo ou grau diminutivo. Nesse grau aumentativo, nós temos o analítico e temos o sintético. O
analítico, menino grande. O sintético, meninão. Ele sintetiza, né? Ó, do menino grande, ele virou um meninão. No grau diminutivo, no analítico, um menino pequeno. E no sintético, quando eu sintetizo ele, eu chamo como? Menininho, tá? Então, o que nós temos que saber? Que o substantivo, ele possui 2 graus, autentivo e o diminutivo. Cada grau, ele tem o analítico e o sintético. O analítico e o sintético. Se for aumentativo, menino no analítico, menino grande. Menino no sintético, meninão. No grau diminutivo, se for no analítico, menino pequeno. Se for no sintético, menininho, tá? No número 6, vocês vão reescrever as frases e substituir as palavras destacadas pelos diminutivos. Pelo diminutivo, tá? Nós vamos usar aqui o diminutivo no grau aqui, ó, sintético, tá? Grau do diminutivo aqui, mas no sintético, ó. Certo? Os bichos que deram origem às tartarugas e aos jacarés eram hermafroditas. Escreveu o que aqui? Os que é diminutivo. Isso nós vamos fazer no sintético. Os bichinhos, né? Não vou continuar falando, senão a professora vai dar resposta. Então, os bichinhos, ó, vamos no sintético. Letra B, ó. Olha a palavra que está em negrito aqui, ó. Filhotes. Os filhotes estão dentro dos ovos, ó. Em negrito. Então, o que vai transformar aqui, substituir por palavras no diminutivo? Filhotes e ovos. Vocês vão reescrever essa frase tal como a letra A, certo? Procure o aumentativo das palavras abaixo, faça a palavra e depois escreva nas linhas. Aqui a prof vai fazer junto com vocês uma. Aumentativo. Né? Vimos que o substantivo ele tem o grau aumentativo e o grau diminutivo. Ele quer aqui aumentativo. Forno. Qual que é o aumentativo de forno? Forno. Ah, aqui, ó. Fornalha. Achei o aumentativo. Então, o que vocês terão que fazer? Vocês terão que fazer uma pesquisa. Uma pesquisa do aumentativo dessas palavras para poder encontrar aqui no diagrama, né? Certo? Depois que você encontrou fornalha, o que você vai fazer? Você vai escrever aqui, ó. Fornalha. E assim você vai procurar o aumentativo de monte, rapaz, cabeça, anel, rico, voz, muro, carro e corpo. Achou aqui e escreve aqui ao lado. Então, faço a pesquisa, ok? Nossa aula por hoje encerra aqui. Bom estudo, ânimo, vontade de aprender, vontade de estudar. E amanhã estaremos aqui novamente. Beijo, tchau!